Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 20 a 24 de dezembro. O Pedro decide deixar Gina, depois de conversar com a mãe e saber a verdade que o Pedro não o abandonou. Nicolas dirá ao Pedro que quer voltar a ser amigo dele. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal da sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 20 de dezembro. Ernesto liga para Irene. Fica sabendo que Helena já foi liberada e manda ela ir para casa, ser solidária com a sua irmã e descobrir o que ela planeja. Andréia diz a Helena e Horácio que é terrível para ela ter acreditado em Ernesto e agora se desiludir assim com ele. Mas diz que é claro que vai apoiar Helena e que ali é a casa dela. Pedro conta para Domingo tudo o que Ernesto fez com Helena. Mônica e a secretária de Ernesto encontram no computador dele um e-mail de Adolfo dizendo que recebeu os documentos com assinatura. Como não sabem quem é Adolfo, Mônica decide procurar pelo nome nas redes sociais para ver se o encontram. Gina chega na oficina e pergunta a Pedro onde ele estava. Pedro diz que estava com Helena porque aprenderam e tenta explicar tudo o que aconteceu. Irritada, Gina se nega a ouvir as explicações de Pedro. Irene diz a Helena que pode tentar convencer Ernesto a deixá-la ver Nico. André pergunta se ela acha que Ernesto vai aceitar. Irene diz que não sabe, mas que não perdem nada em tentar. Horácio recebe uma ligação de Mônica dizendo que encontrou uma pista do possível cúmplice de Ernesto, o que o ajudou a armar a fraude. Horácio conta para Helena, Andréia e Irene o que Mônica descobriu. Nelson chega na casa de Andréia. Andréia pede desculpas a ele por ter se esquecido do jantar deles e fala sobre os problemas que Helena teve. Nelson se mostra muito compreensivo e diz que é melhor eles deixarem o jantar para outro dia. Andréia diz que Nelson é lindo e dá um selinho nele. Nelson fica todo feliz com a iniciativa de Andréia. Nicolas conversa com a tia sobre a mãe e Pedro. Nicolas diz à tia que só quer que a sua mãe fique com seu pai. Irene diz que isso já não vai ser possível e que o melhor é que o pai dele se apaixone por outra pessoa e volte a ser feliz. Pedro chega em casa e vê que Gina não está. Gina diz ao pai que enquanto Pedro não lhe pedir desculpas e tirar Helena da vida dele, ela não voltará a viver com ele. Jaime pede para um de seus amigos entregar uma carta para Pedro. Gina diz a Pedro que vai ficar na casa do pai até que ele se decida se vai ficar com ela ou com Helena, pois ela já não pode seguir vivendo com essa incerteza. Pedro diz para Gina não pressioná-lo. Gina diz que quando ele se decidir, já sabe onde encontrá-la e o manda ir embora. Ô, mulher besta, acha que vai conseguir alguma coisa com esse joguinho bobo dela. Irene vai até o quarto de Ernesto. Diz que deu muito trabalho fazer com que Nico dormisse, mas que vai valer a pena e começa a beijá-lo. Pedro liga para Helena e diz que ainda que esteja casado com Gina, quem ele ama é ela. Pedro diz que gostaria de estar com Helena nesse momento. Irene diz a Helena que conseguiu convencer Ernesto a deixá-la ficar na casa com Nicolas. Gabriela vai até a escola de Nico e fica sabendo que Ernesto conseguiu uma permissão para que o filho ficasse uns dias sem ir para a escola. A professora diz a Gabriela que conhece Helena e assim que Nico voltar para a escola, ela vai encontrar uma maneira para que ela possa ver o filho. Gabriela conta para Helena o que conversou com a professora. Irene chega na casa de Ernesto para ficar. Deslumbrada com a situação, Irene cobra dissimulada, diz a Nico que está feliz por ficar com ele, pois ele é como um filho para ela. César entrega a carta de Jaime para Pedro. Jaime diz a Pedro que está muito agradecido por ele ter lhe salvado a vida. Jaime diz que sabe que Pedro vai odiá-lo quando ficar sabendo do que ele fez, mas diz que ele precisa saber, e então revela que foi ele quem conseguiu Lex Butrol para Ernesto, para fazer com que todos acreditassem que Helena se drogava. Jaime diz que foi Gina quem conseguiu o remédio para ele, e quando soube para que Ernesto queria, não disse nada. Jaime manda Pedro ter cuidado com Gina, porque ela é perigosa. Mônica diz a Horácio que descobriu que Adolfo é um contador. Mônica diz que inventou um e-mail e pediu a Adolfo informações sobre o trabalho dele.
Ernesto tenta impedir que seja feita a auditoria na empresa. Horácio deixa claro que a auditoria será feita e diz a Ernesto que vai descobrir o que ele fez para envolvê-lo na fraude. Nicolas diz a Irene que quer falar com a sua mãe e dizer que sente a falta dela. Irene pergunta se Nico não se importa que a mãe dele esteja com Pedro. Nico diz que com Pedro não quer falar e que não gosta dele. Nesse momento, Helena liga para Irene. Irene não diz a Nicolas que é Helena e se afasta para falar com ela. Helena pergunta a Irene se Nico perguntou por ela. Irene responde que sim, mas diz que Nicolas não quer falar com ela. Que irmã maldita essa cobra dissimulada, cachorra, fica contra a irmã e do lado de um homem que não vale nada. Ernesto diz a Horácio que vai fazer com que Nico odeie a todos eles, começando por Helena. Horácio diz que Ernesto, durante anos, os fizeram acreditar que ele era um pai exemplar, mas não passa de um lixo. Pedro mostra a carta de Jaime para Gina e exige que ela lhe explique o que aquilo significa. Gina diz a Pedro que não sabia sobre o que Ernesto queria fazer com Helena. Gina diz que quando soube já era muito tarde. Furioso, Pedro diz que com aquela informação, Helena poderia ter demonstrado que não se drogava e Nicolás estaria com ela agora. Pedro diz que Gina se calou e que se não fosse por Jaime, ele nunca teria ficado sabendo a verdade. Pedro diz a Gina que nunca vai perdoá-la e com certeza ela sabe que ele se casou com ela porque Ernesto o obrigou. Gina finge não saber de nada e diz que Pedro a usou para ajudar Helena. Terça-feira, 21 de dezembro. Adolfo responde o e-mail de Mônica, dizendo que está à disposição dela para prestar os seus serviços. Horácio conta para Helena o nome do homem que ajudou Ernesto. Helena diz ao pai que Adolfo é o homem com quem Irene está saindo e é amigo de Ernesto. Horácio liga para Irene e diz que está procurando a pessoa com quem Ernesto armou a fraude contra ele. Horácio diz a Irene que Helena comentou com ele que ela conhece Adolfo. Ernesto fica surpreso ao ouvir Horácio falando o nome do seu amigo. Irene diz ao pai que Ernesto apresentou Adolfo para ela, mas pelo que ela se deu conta, eles não são tão próximos. Depois, Irene questiona Ernesto pelo que ele fez ao seu pai. Ernesto diz que se ela estiver do lado de Horácio, pode ir embora da sua casa naquele momento, porque para ele não tem nenhum problema. Pedro leva a carta de Jaime para Helena ver. Helena diz a Pedro que sabia que Ernesto estava por trás de tudo. Pedro diz que agora eles têm a prova que confirma o que ela disse, o que significa que Ernesto não vai poder tirar o Nicolas dela. Pedro mostra a carta para Samuel e pergunta como eles podem usar aquela informação para que não tirem de Helena a custódia de Nicolas. Gina diz a Nelson que Pedro só a usou, que ele nunca se importou com ela. Samuel diz a Pedro e Helena o que eles devem fazer com a carta. Pedro diz que vai localizar Jaime e diz a Helena que ela pode contar com o testemunho de Gina, porque ele vai se encarregar disso. Pedro diz a Helena que não vai continuar ao lado de Gina depois de tudo e que se sente livre para poder amá-la. Emocionada, Helena abraça o amor da sua vida. Ernesto liga para Adolfo e manda ele tomar cuidado, porque Horácio descobriu o nome dele. Adolfo manda Ernesto sumir com qualquer documento que possa demonstrar o que eles fizeram. Enquanto isso, Irene faz uma cópia de todos os arquivos que há no computador de Ernesto. Nelson recrimina Pedro e diz que ele se aproveitou do amor que Gina sente por ele. Gina se faz de coitadinha e diz que Pedro nunca se importou com ela. Irritado, Pedro conta a Nelson tudo sobre o remédio Lexbutrol. Pedro diz a Gina que ela vai falar com o juiz e declarar que Helena não tomava aquele remédio por vontade própria. Gina diz que não vai declarar nada. O advogado diz a Helena e Horácio que precisam que Jaime confirme o que escreveu na carta e a declaração de Gina servirá até que eles localizem Jaime. Nelson dá uma bronca em Gina e diz para ela testemunhar a favor de Helena. Gina diz ao pai que não vai testemunhar e que da sua boca não sairá nenhuma palavra para ajudar aquela mulher. Cansado dos erros que Gina vem cometendo, Nelson diz que ela ou testemunha a favor de Helena para ela recuperar o seu filho ou ele contará para Pedro que o filho que ela espera não é dele. Depois, Nelson diz a Pedro que Gina vai testemunhar e pede para ele lhe dizer quando e onde ela deve fazer isso. Eduardo vai até a empresa procurar Ernesto. Como ele não está, Mônica o recebe. Eduardo diz a Mônica que está tratando de esclarecer uma situação do passado de Ernesto contra a sua própria mãe.
Eduardo diz a Mônica que parece que Ernesto, em cumplicidade com Miguel Hernandes, administrou uma série de remédios a Isabel, que a deixou com a mente transtornada, e tudo para ficar responsável pela fortuna dela. Surpresa, Mônica diz a Eduardo que é algo muito parecido ao que Ernesto tentou fazer com a sua esposa. Mônica conta para Eduardo como Ernesto chegou à empresa e se casou com a Helena. Pedro avisa Helena que Nelson ajudou para fazer com que Gina testemunhe a favor dela. Pedro pede para Helena dizer que o ama. Helena diz que é claro que o ama e que ele é o amor da sua vida. Nos arquivos que copiou do computador de Ernesto, Irene encontra provas de que ele armou para Horácio. Helena diz a Irene que está muito feliz porque encontraram algo que pode ajudá-la a recuperar Nico e fala sobre a carta de Jaime e Gina. Inês vai se encontrar com Eduardo em um restaurante. Eduardo fica encantado ao ver Inês maquiada. Eduardo diz a Inês que ela está muito bonita e que ninguém pensaria que ela é uma freira. Depois, Eduardo conta para Inês sobre a conversa que teve com Mônica. Irene, cobra dissimulada, conta para Ernesto que Helena descobriu que ele comprou o Lexbutrol de Jaime e que foi Gina quem conseguiu. Preocupado, Ernesto diz que vão tirar Nico dele e diz que não pode perder o filho. Pedro diz a Gina que não pode continuar vivendo com ela depois do que ela fez. Gina implora para que Pedro não a deixe e pede para ele pensar no filho deles. Pedro diz a ela que a seu filho não vai faltar nada e vai embora. Gina fica aos prantos. Quarta-feira, 22 de dezembro. Desesperada, Gina liga para Rosa e diz que Pedro a deixou. Rosa diz a Gina que queria lhe dizer algo para que ela se sentisse melhor, mas ela procurou por aquilo. Furiosa, Gina diz que tudo o que fez foi por amor e que pensou que iria encontrar consolo em Rosa, mas já viu que não. Augusto se irrita com Rosa, diz que Gina é amiga dela e que precisava do seu apoio e ela não deu. Augusto diz que vai falar com Gina porque se preocupa com ela. Nico diz à tia que está com saudade da mãe. Irene diz ao menino que Helena estava com Pedro e ele terá que se acostumar porque Pedro será o marido da mãe dele. Ernesto liga para Gina e a ameaça se ela ficar contra ele e testemunhar a favor de Helena. Gina não se intimida, diz para Ernesto que não está nem aí para as ameaças dele e diz que sabe muito mais coisas sobre ele. Gina diz para Ernesto não voltar a ligar para ela e desliga o telefone. Pedro diz ao pai e à mãe que vai se separar de Gina. Augusto chega no apartamento de Gina e diz que ainda que saiba que ela não gosta dele, ele não pode deixá-la em um momento assim. Gina agradece Augusto pelo apoio e diz que é uma pena não poder corresponder a ele, porque ainda que Pedro não a ame, ela vai amá-lo por toda a sua vida. Pedro diz a Helena que já deixou Gina e voltou para a casa dos pais. Gina volta a morar com Nelson. Mônica e Horácio falam sobre a conversa que ela teve com o comandante Tudão Robles a respeito de Ernesto. Augusto revela para Nelson que está apaixonado por Gina. Nelson diz que Augusto é um bom homem e o aconselha a esquecer Gina, pois ela nunca vai se interessar por ele. Irene começa a beijar Ernesto. Nico sai do quarto e vê os dois e pergunta se eles estão se beijando. Ernesto diz ao menino que claro que não. Irene diz que estava arrumando a gravata do pai dele. Mais tarde, sozinhos, Nicolas, muito irritado, diz que Irene mentiu, que o pai e ela estavam sim se beijando porque ele viu. Irene mais uma vez nega e pede para Nicolas não continuar com aquilo, porque se o pai dele souber, vai ficar com raiva e querer que ela vá embora. Nico volta a dizer que quer ver a mãe. Nesse momento, Gabriela liga para Irene, diz para ela levar Nicolas a um parque para que Helena possa ver ele. Irene diz que não fará isso porque se Ernesto descobrir vai expulsá-la da casa e mais uma vez mente, dizendo que Nico não quer ver Helena. Nelson e Andréia se encontram no mesmo restaurante em que Ernesto está. Nelson desabafa com Andréia sobre a filha e fala que sabe que o filho que ela espera não é do marido dela. Ernesto escuta toda a conversa. Augusto briga com Pedro por ele ter deixado Gina. Augusto diz a Pedro que Gina não merece aquilo. Augusto diz que daria o que fosse para fazer Gina feliz. Pedro diz que sabe, mas que infelizmente não é assim, e que Augusto não sabe o que ele daria para que Gina o amasse.
Ernesto finge que acabou de ver Andréia ali no restaurante. Andréia apresenta Ernesto para Nelson como seu ex-genro e o trata com frieza. Ernesto pergunta a Andréia por que ela não gosta mais dele. Andréia pergunta se depois do que ele fez a Helena e Horácio, pretende que ela ainda continue gostando dele. Ernesto pede para Andréia dizer para Helena voltar para ele, voltar para a casa deles, ou caso contrário, não voltará a ver o filho. Andréia deixa claro que Helena não vai voltar para ele, por mais que a manipule, e diz que prefere que Helena se relacione com o mecânico a se relacionar com um homem como ele. Andréia diz a Ernesto que não vai ajudá-lo e que ele não voltará a enganá-la com seu cinismo e hipocrisia. Andréia diz que Ernesto é um hipócrita e o manda ir embora, pois não quer vê-lo. Muito bem, Andréia, agora você arrasou, isso mesmo. Nicolas pega o celular de Irene e liga para Helena. Nico diz à mãe que sente a falta dela. Helena fica surpresa ao ouvir a voz de Nico e diz que também sente muita falta dele e que pensou que ele não gostava mais dela. Nico diz à mãe que não quer vê-la com Pedro e que quer que ela volte com seu pai. Helena diz que eles precisam se verem para ela lhe explicar as coisas e diz para ele tirar da cabeça a ideia que ela voltará com Ernesto, porque isso não vai acontecer. Irene surpreende Nico falando com Helena e tira o celular da mão dele. Irene teme que Nico tenha contado para Helena que viu ela e Ernesto se beijando e pergunta o que ele disse para sua irmã. Nico diz que só falou para a mãe que sente a falta dela e que não quer vê-la com Pedro. Ernesto chega em casa e Irene conta para ele que Nico ligou para Helena. Ernesto briga com Nico, dizendo que ele não deve ligar para Helena, porque é ela quem deve sentir a falta deles para voltar para casa. Ernesto proíbe Nico de voltar a ligar para a mãe e o coloca de castigo. Nico diz que o pai não gosta dele, ninguém gosta. Ernesto diz para Nico não ficar com chantagens. Mônica diz a Horácio que Adolfo não quis marcar uma reunião com ela e com certeza Ernesto deve ter alertado ele. Triste por causa de Gina e depois de ter bebido demais na noite passada, Augusto acaba batendo um dos carros da oficina. Quinta-feira, 23 de dezembro. Helena conta para Pedro que Nico ligou para ela. Pedro diz para Helena ficar tranquila e diz que eles encontraram a maneira de explicar tudo para Nico. Nelson fica furioso ao saber o que aconteceu e despede Augusto. Horácio vai até a empresa de Adolfo e o questiona como ele ajudou Ernesto para acusá-lo de fraude. Adolfo nega que tenha feito algo. Horácio então diz que ele é amigo de Ernesto e, na frente da esposa dele, menciona que ele é amante da sua filha Irene. Surpresa, a esposa de Adolfo pergunta se ele tem uma amante. Rosa diz a Nelson que ele não pode despedir Augusto e revela que ele é o pai do filho que Gina está esperando. Nelson fica surpreso. Adolfo diz à esposa que não conhece nenhuma Irene. Sara diz que não pode acreditar que Adolfo está ajudando seu amigo Ernesto a cometer uma fraude e, certa de que ele a está traindo, dá uma bofetada na cara dele. Horácio adverte Adolfo, dizendo que chegará até as últimas consequências para esclarecer tudo. Rosa jura a Nelson que se ele despedir Augusto, Pedro vai ficar sabendo que o filho que Gina espera não é dele. Nelson volta atrás e diz para Rosa dizer a Augusto que ele não está mais despedido. Adolfo liga para Ernesto e o recrimina por ter dito que ele era amante da filha de Horácio. Adolfo diz que Ernesto é um imbecil e desgraçou a sua vida. Furioso, Adolfo diz que Ernesto se meteu com o mais sagrado para ele, a sua esposa e filha. Diz que não pensa mais em meter as mãos no fogo por causa dele. E diz que a partir daquele momento, Ernesto está só. Pedro leva Gina para conversar com Abreu, para que ele explique a ela como será o testemunho dela a favor de Helena. Eduardo conversa com Horácio e Mônica. Horácio diz a Eduardo que eles têm um interesse em comum. Eduardo diz que sim, desmascarar Ernesto Ribas. Eduardo propõe a Horácio que eles infiltrem entre os contadores da auditoria 2 agentes especializados em delitos financeiros. Horácio se coloca à disposição de Eduardo para ajudá-lo. Nelson diz a Gina que já sabe que Augusto é o pai do filho dela. Gina sorri ironicamente e diz, maldita Rosa, porque teve que abrir a boca. Gina diz ao pai que mentiu porque não quer nada com Augusto, pois ele a repugna. Gina diz que prefere ser mãe solteira a ter alguma coisa a ver com Augusto.
Nelson diz a Gina que não queria estar no meio de toda aquela mentira e diz: que Deus te perdoe, filha, porque para mim é muito difícil. Pedro avisa Helena que Gina já conversou com Abreu. Depois, Pedro diz a Helena que teve uma ideia para que eles possam ver Nicolas, mas precisarão da ajuda do pai dela e de Gabriela. Eduardo quer que Inês seja a agente a se infiltrar na empresa de Horácio. Inês diz que não é nenhuma agente. Eduardo diz que isso o senhor Horácio e nem Mônica sabem, e é a única maneira que eles têm para continuar investigando o que Ernesto Ribas esconde. Inês teme que Ernesto a reconheça. Eduardo diz que sem o hábito é impossível que alguém a reconheça. Horácio conta para Helena que o policial Eduardo Robles está investigando Ernesto por um caso que envolve a mãe dele. Ernesto recebe a ligação de sua secretária, o informando que um cliente quer encontrá-lo no dia seguinte. Tudo faz parte do plano de Pedro para que Ernesto esteja longe por um tempo e assim Helena consiga ver Nicolas. Helena e Pedro se encontram e ela diz que parece que o plano dele vai funcionar. Helena diz que Pedro é tão lindo e por isso ela o ama tanto. Pedro diz a Helena que morre de vontade de estar com ela e a beija com paixão. Augusto fica feliz quando Rosa diz que convenceu Nelson a não despedi-lo. Rosa diz que disse a Nelson que ele é um excelente mecânico, honrado, trabalhador, um grande companheiro e excelente amigo. Rosa diz que Augusto é muito importante para ela. Augusto diz que ela também é importante para ele e os dois se beijam. Mas depois eles ficam sem graça e pedem desculpas um ao outro pelo que aconteceu. Gabriela vai até a casa de Ernesto e diz a Nico que vai levá-lo ao parque. Enquanto isso, Ernesto está a caminho do seu compromisso. Gina procura Helena e diz que se ela quiser que ela testemunhe a seu favor para não perder Nico, terá que deixar Pedro. Gina pergunta se elas têm um trato. Helena diz que Gina é igual a Ernesto e que se ela quer que algum dia Pedro a respeite, que deixe de querer manipulá-los. Gina diz que Helena vai se arrepender de não ter aceitado o trato. Helena diz: eu não faço trato com sem-vergonhas e vou me encarregar de que todo mundo saiba do seu atrevimento. Nossa, adoro! Arrasou, Helena. Chupa, Gina lambisgoia retardada. Sexta-feira, 24 de dezembro. Gabriela e Nico conseguem convencer Irene a deixá-lo sair. Pedro e a equipe Nelson Turbina se preparam para participar do concurso de túnel. Helena comenta com Irene que no dia seguinte, às 10, Gina vai declarar ao juiz sobre o remédio Lexbutrol. Eduardo apresenta a Mônica e Horácio, o seu amigo, e Inês, como os agentes que vão ajudá-los na investigação. Pedro entrega a Helena as entradas do concurso e diz que é para o caso de que tudo saia bem e Nicolas queira entrar no evento. Pedro diz que espera que Nico queira vê-lo, mas se ele não quiser, que Helena diga a ele que tudo o que disseram sobre ele não é verdade. Nico, surpreso ao ver a mãe e muito feliz, corre para os braços dela. Nico enche a mãe de beijos. Pedro fica emocionado quando Gabriela envia para ele a foto de Helena e Nico. Nico pergunta se a mãe está morando com Pedro. Helena responde que não, que está morando na casa da avó dele. Helena explica para Nico o que Ernesto fez e por isso ela não pode se aproximar dele. Nicolas pergunta se por isso a polícia foi atrás dela. Helena responde que sim e diz que se descobrirem que os dois estão juntos, poderá colocá-la na cadeia. Nicolas pergunta por que a mãe não gosta mais do seu pai. Helena diz que é porque o pai dele fez coisas que não são certas e lhe fizeram muito mal. Nico diz à mãe que quer ficar com ela, mas não quer viver com Pedro. Helena diz que se ele não quer, então não vai ser assim. Nico diz à mãe que o seu pai disse que Pedro o abandonou porque não o queria. Helena diz a Nico que Pedro não o abandonou e sequer sabia que ele havia nascido. Helena diz que Pedro, quando soube da existência dele e desde a primeira vez que o viu, desejou que ele fosse o menino mais feliz do mundo e o ama com todo o seu coração. Ernesto fica furioso quando a sua secretária diz que a pessoa a quem ele está esperando não poderá chegar ao encontro deles. A caminho de volta para casa, Ernesto liga para Irene e ela conta que deixou Nico sair com Gabriela. Irritado, Ernesto diz que Irene não devia ter permitido e que espera que Gabriela não tenha levado Nico para ver Helena.
Depois de ouvir tudo o que a mãe disse sobre Pedro, Nico decide entrar para ver o concurso. Nico diz à mãe que espera que Pedro ganhe o concurso outra vez. Pedro e a equipe Nelson Turbina vencem o concurso. Nico vibra com a vitória de Pedro. Pedro fica emocionado e chama Nico para receber o prêmio com ele. Nico abraça Pedro e chama a mãe para que os três juntos levantem o troféu. Horácio diz a Mônica que o que mais quer no mundo é que ela e o filho deles, que está a caminho, voltem a viver com ele. Helena e Gabriela deixam Pedro e Nicolas sozinhos para conversarem. Nicolas diz a Pedro que a sua mãe disse que ele não abandonou como seu pai disse e pergunta se é verdade. Pedro responde que sim e que se soubesse que ele existia, jamais o teria abandonado. Nico diz a Pedro que só quer que ele seja seu amigo. Pedro diz que está bem e que será somente o que ele quiser. Mas Pedro diz para Nico não se esquecer, que aconteça o que acontecer, ele é o mais importante para ele. Pedro diz a Nico que o ama e que para Helena e ele, o mais importante sempre será que ele esteja bem e que sempre farão o que ele quiser. Depois de ouvir Pedro, Nico decide voltar a ser amigo dele. Pedro dá a medalha do concurso para Nico, o que o deixa muito feliz. Nico se despede de Helena e entrega a medalha para ela. Nico pede para a mãe guardar a medalha, pois não quer que o pai veja. Helena conta para Pedro que Gina foi até a empresa para pedir que ela o deixasse em troca do seu testemunho. Pedro diz a Helena que foi bom ela não ter caído no jogo de Gina e diz que ela irá depor, querendo ou não. Ernesto diz a Gabriela que ela não deveria ter saído com Nico, muito menos sem a permissão dele. Nico diz ao pai que eles foram ao parque e vai para o seu quarto. Ernesto diz para Gabriela não voltar a levar o filho dele sem autorização, se não quiser ter problemas. Depois, Ernesto manda Irene descobrir para onde Nico e Gabriela foram, porque ele sabe que Nico está mentindo. Nico conta para a tia tudo o que fez com a mãe e Pedro e diz que Pedro e ele serão amigos para sempre. Irene conta para Ernesto que Nicolas viu Helena, mas não conta sobre Pedro. Mas Irene, como sempre, tem que ser cobra dissimulada, falsa, irmã traíra, e então revela a Ernesto que Gina irá testemunhar sobre o Lex Butrol às 10 da manhã do dia seguinte. Ernesto fica furioso e pede para Irene deixá-lo só. Andréia e Nelson jantam juntos. Nelson decide se abrir com Andréia e revela para ela que foi um dos seus empregados que mandou a solicitação de amizade para ela no site Liger, se fazendo passar por ele, e quem mandou também todos os versos bonitos. Nelson diz a Andréia que lamenta e que deveria ter sido sincero com ela desde o começo. Nelson pede desculpas a Andréia e diz que não queria perdê-la. Magoada, Andréia se sente traída e diz a Nelson que dói em sua alma saber que ele não é mais que um farsante. Andréia diz que realmente havia se iludido com ele. Nelson pede a Andréia para lhe dar uma oportunidade, mas Andréia vai embora sem dizer nada.